E aí, pessoal, beleza? Thiago Alencar aqui com vocês. Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Então, vou deixar aí para vocês, como sempre, aí a nossa metodologia Triple C. Então, no final desse vídeo, no começo, se você já é inscrito no canal, curte, comente, compartilhe para dar aquela fortalecida. E caso tenha alguma dúvida de qualquer coisa, deixa aí nos comentários que a gente vai responder para vocês, tá bom? O que a gente vai falar hoje aqui no nosso canal, tá? É algo muito simples, mas às vezes causa algumas dúvidas aí para os DBAs que estão começando, ou até mesmo alguns DBA pleno que deixou a falta, não tem tanto conceito, não passou por algumas experiências. Hoje a gente vai falar de estratégia de backup e modelos de recuperações. Tá? A gente vai fazer uma série de backups. Eu vou chamar um convidado especial que conhece bastante do assunto, para a parte avançada, a parte básica eu consigo cobrir, tá? Então, a gente vai falar de o que são modelos de recuperação, qual estratégia de backup, por que a estratégia de backup é importante, por que usar o modelo A de recuperação é importante, o modelo B de recuperação no cenário Y é importante. Então a gente vai ver tudo isso, né? Aos poucos a gente vai introduzindo aqui o conteúdo para vocês, para não ficar algo muito pesado. Lembrando que esse é um conteúdo básico. A gente vai fazer diversos vídeos falando desse conteúdo, beleza? Então, qualquer dúvida aí, comenta. Ah, eu gostaria de saber tal coisa referente a backup, tal coisa referente a restore. Então a gente vai falar de tudo isso aqui no canal, nessa série de backups. Eu gostaria de fazer algo do From Zero to Hero, tá? Então, do level 0 ao level 200. Não vamos aprofundar ali no bit byte. Talvez eu traga esse nosso convidado para fazer algo bem avançado, umas demos, falando de backup, de buffer counts. Mas o objetivo aqui é deixar claro que o que é uma estratégia de backup, o que é um modelo de recuperação e como eu consigo voltar ao meu banco de dados de maneira mais rápida, beleza? Então, eu lembro quando eu estava treinamento, quando eu era MCT, ainda eu sou, mas atualmente eu sou ministro interna, treinamentos internos aqui na companhia. Os módulos lá do treinamento oficial era modelo de recuperação, backup e restoring. Até porque essa é a sequência lógica que deve ser seguida, tá bom? Então vamos sem mais delongas. Por que é importante a gente conhecer sobre estratégias de backups e modelos de recuperação? Então, assim, quais os tipos de backups que a gente utiliza no dia a dia, com qual a frequência que a gente tira backup, tá? Então, qual frequente os nossos backups são testados? E aí, se a gente usa ferramentas de terceiro ou não. Tudo isso é importante, conhecer um pouco do ambiente, do que precisa ser entregue no final para determinar essa estratégia, esse é o modelo de recuperação que eu preciso ter, baseado nessa estratégia de backup, tendo em conta a minha necessidade do negócio. Então a gente pode ter, por exemplo, eu tenho um ambiente de desenvolvimento que eu só preciso tirar um backup mensal. Eu tenho um ambiente de desenvolvimento que eu faço deploy com uma certa frequência e eu preciso tirar backup a cada 3 semanas, baseado no sprint, a cada uma semana. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Eu desejo manter o meu backup por quanto tempo? Eu tenho que restaurar ele, tenho que voltar meu banco de dados online em quanto tempo? Qual que é a margem de dados que eu posso ou não perder? Todas essas perguntas assim que eu estou soltando aqui, eles serão respondidos e atendidos baseado no quê? Na estratégia de backup que você escolhe e no modelo de recuperação. Por que eu estou frisando isso? Porque eu quero que vocês entendam que essa é a parte crucial para você conseguir voltar ao seu backup no menor tempo e perder o menor volume de dados. Então, definir a estratégia de backup e o modelo de recuperação é extremamente importante. E como a gente consegue atingir o que eu falei anteriormente referente ao não perder dados e voltar o backup com o menor tempo?
sabendo exatamente como funcionam esses conceitos, né? E como a gente aplica essas estratégias, tudo bem? Então, como é que a gente determina, né, qual que é a estratégia apropriada do nosso backup? Então, a gente pode combinar diferentes tipos de backup. Eu posso ter um backup full, um backup de log, um backup full diferencial e log. Então, a gente pode ter diferentes tipos de backups combinados. Por que que isso é importante? Tá? Então, como eu falei, para determinar o RTO, isso aqui é o Recovery Time Object, né? Então, isso aqui determina o quão rápido eu vou trazer o meu backup, né, minha base de dados online novamente, beleza? E quantos dados eu estou aceitável a perder, que é o Recovery Point Object. Então, que é o RPO. Então, quando você fala com uma pessoa que conhece bastante de alta disponibilidade, disaster recovery, esses dois termos vão estar sempre no meio ali. Qual que é o seu RTO? Qual que é o seu RPO? Então, a gente precisa identificar isso no nosso cenário para falar, beleza, o meu RTO e RPO para o ambiente de desenvolvimento não pode ser o mesmo que para o ambiente de produção. Então, no ambiente de desenvolvimento, eu posso ficar um dia fora, 2 dias fora, eu posso perder uma semana de dados, dependendo da minha sprint, de como estão rolando os testes no ambiente de QA ou qualquer que seja, whatever. Então, esses dois conceitos determinam qual que é o modelo de recuperação que eu vou usar e a estratégia que eu vou adotar para aquele meu determinado ambiente, tá bom? Então, também se é possível, né, determinar o restore de outros caminhos. Ah, vou jogar meu banco de dados para fazer uma cópia A, B, C. Então a gente vai ver tudo isso na parte de backup e recovery. O que eu quero que vocês foquem aqui é qual que é a estratégia de backup que eu vou usar. Como eu vou determinar minha estratégia, modelo de recuperação, para atender o que o negócio precisa, tá? Então, na estratégia de backup, a gente precisa mapear, né? Qual que é o tipo de backup que eu vou usar, tá? Qual que é a frequência que eles vão ser tirados. Então, como é que eu sei a frequência? Vai determinar no meu RTO, tá? Então, eu quero que restaurar pelo menos a última hora, os últimos 5 minutos. Eu quero perder zero, tá? Vale lembrar que se o menor tempo, o RTO tem que ser próximo de zero, e o meu RPO, que é o dado próximo de zero, né? Geralmente as soluções disponíveis começam a ficar mais complexas e caras, tá? Então, quanto mais RTO e RPO próximo de zero, soluções mais caras, estratégias mais sofisticadas, abre parênteses, complexas. No caso aí de soluções de alta disponibilidade, tá? Então, só para vocês terem isso em mente. Qual que é a mídia que eu vou usar? Onde eu vou gravar meu backup? Qual que é o período de retenção dos backups e ele nas mídias, tá? Então, eu já trabalhei numa empresa que a gente fazia uma estratégia de backup extremamente complexa, baseada em file groups, e a gente tinha um RPO de quase zero e um RTO também. Né? Então, os bancos eram gigantes, então a gente teve que utilizar o que a gente chama de partial backup, né? Utilizando file groups. A gente não vai entrar no detalhe ainda sobre isso, mas eu quero dar pelo menos um overview do que isso é para vocês, tá? E aí, né, policy para você testar o backup. Definiu a estratégia, definiu o modelo de recuperação, aplicou os backups, sejam eles combinados ou não, né? Então a gente precisa ter uma política, né, para testar esses backups e a recuperabilidade dele. A pior coisa seria você ter um ambiente que, putz, eu fiz tudo certo, defini o modelo de recuperação baseado no meu RTO, no meu RPO, escolhi a estratégia certa de backup, estou tirando os meus backups, mas aí quando eu vou testar meu backup, ele não está funcionando. Cara, todo o trabalho que você fez foi reduzido a zero, tá? E assim, por que eu estou frisando isso? Porque isso acontece. Então, na hora de você usar o backup, ele tem que estar apto a ser usado, porque senão não adianta ter backup. Beleza? Então tem que tomar bastante cuidado. A gente vai falar bastante disso na parte de backup. Quais são os cuidados que você tem que ter para garantir que aquele arquivo ali seja íntegro. Beleza? Mas então tudo isso tem que fazer parte da sua estratégia. Tá? Então,
Quais são os modelos de recuperação? A gente tem aqui no slide, mas não tem nada melhor do que a gente seguir aqui a documentação. Eu deixei aberto isso aqui para vocês. Então, o site oficial, lá no meu slide, eu tenho alguns bullets, mas o que a gente tem aqui, informações, né, da documentação oficial dos modelos de recuperação. Ele fala quais são os modelos, né, qual é a descrição, o que ele permite perder, né, está exposto ao quê, e o recover point in time, tá? Então, assim, se ele é possível não fazer o point in time. A gente tem os 3 modelos, sempre tem mais informações nesse link, então você vai clicando, ele vai abrindo mais informação, isso aqui é uma coisa quase infinita de conhecimento da documentação do produto. Se você clicar em todos os links que tem na documentação, você com certeza vai ficar anos e anos estudando, tá bom? Mas voltando aqui para a nossa apresentação, quais são os 3 principais modelos de recuperação? O Simple, tá? Então, eu vou mostrar para vocês onde a gente edita isso, onde a gente altera isso. Né? Então, a gente tem 3 tipos de modelo de recuperação. O simples, o Simple, que ele não permite e você não precisa de backup de log. Então, quando sua base de dados está em Simple, não é possível tirar backups de log dessa base de dados. Tá? Na maioria dos cenários, esse modelo de recuperação é o ideal para ambientes de teste, desenvolvimento, QA e homologação, não de produção. Aí vai depender porque a base de dados está no ambiente de produção, né? Mas na maioria dos cenários, o simples é ideal para ambientes de teste, desenvolvimento, homologação e QA. Beleza? Então, quando ele está em simple, automaticamente o SQL Server trunca o log. Então, o log começa a encher, tem alguns thresholds, que eu não vou falar aqui porque isso aqui é um curso, é um vídeo básico, mas chegou a um certo ponto, o SQL vai lá e trunca os logs. Então, ele trunca o LDF, então ele diminui o arquivo LDF, não requerendo a necessidade de fazer um backup de log. Tá? Então, se a gente olhar aqui na documentação, tá? É possível fazer o point in time. Então, se o cliente fala, eu quero o meu RPO nos últimos 5 minutos, tá? Então, você não pode utilizar esse cara aqui, porque ele não permite backup de log. Então, você pode somente restaurar o fim de um backup, né, que ele está falando aqui, completo. Então, se o cara quer os últimos 5 minutos, né, você não pode utilizar esse tipo de modelo de recuperação. E aqui tem outras descrições que são importantes que eu não coloquei na apresentação, até porque na apresentação básica, tá? Mas operações que requerem o transaction log de backup, que não são suportadas, né, pelo modelo de recuperação simples, você não pode usar essas funcionalidades. Então, né, eu não posso fazer point in time restore utilizando o modelo de recuperação simples, eu não posso usar o Horizon ou Database Mirror ou Logship quando a minha base está em Simple, tá bom? Então, tenham isso em mente. E aí o modelo de recuperação full, onde muita gente confunde, o modelo de recuperação full é diferente do backup full. Tá? Então, uma coisa é o modelo de recuperação que é full, outra coisa é o backup full. Beleza? Então, quando a gente está no modelo de recuperação full, né, a gente precisa ter backups de log. Então, além do backup full, que a gente vai falar disso no modo de backup, a gente precisa ter backups de log. E aí você escolhe o tempo baseado no seu RPO e RTO. De quanto em quanto tempo você quer tirar um backup. Ah, eu quero tirar de 10 em 10 minutos, de 20 em 20 minutos, a cada hora, a cada 3 horas. Tá? Então, no modelo de recuperação full, a gente tem que ter backups de log. Por quê? Porque se você não tirar um backup, o LDF, o arquivo de log, vai crescendo, 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 né? Como ele não está no SIM, porque automaticamente ele trunca, ele precisa de alguém que fala, ei, essas transações que eu fiz no meu LDF precisam ser guardadas no arquivo. Então você precisa fazer um backup de log. E aí ele pega aquele pedaço LDF e joga no arquivo TRN. Basicamente é assim que funciona. Não se assustem ainda com os conceitos. Isso aqui a gente vai mostrar na prática. Vocês vão ver que é muito simples, mas eu quero que vocês tenham em mente o modelo de recuperação full. Tá? Então,
evita, né, a perda de dados no caso de um data file do database se perder. Putz, o meu arquivo MDF está corrompido. Como é que eu volto todo esse meu banco de dados para o modelo que ele estava antes, para o estado que ele estava antes? Tendo um modelo de recuperação full e a estratégia de backup é correta. Ele permite a gente restaurar point in time. Então eu posso restaurar no último segundo, no último minuto ali, antes do check, depois do checkpoint, né, que ocorreu. O meu banco de dados vou ter o menor RPO, a menor perda possível de dados. Tá? Então, se você não quer perder dados nenhum ou quer perder o mínimo possível, esse é o modelo de recuperação que você precisa adotar. Beleza? Então, falando do bucket log, isso é pouco usado, esse modelo de recuperação. Ele também requer backup de log, mas quando você faz operações de inserção em book, né, você vai ver que quando o modelo de recuperação da base está em full, o log cresce mais. Né? Então, quando a gente usa bucket log, o espaço do log, deixa eu colocar um ponteiro aqui, um laser point, o espaço do log ele é menor utilizado. Tá? Então, quando você põe o modelo de recuperação como bucket log, o espaço do LDF ele é minimamente logado para operações que a gente faz como book insert. Tá? Então, você tem uma eficiência melhor na utilização do LDF, mas você não consegue fazer o recovery point in time. Aberto algumas exceções, que não vou entrar no detalhe, mas você precisa tomar cuidado. Meu LDF está crescendo muito, essa base de dados faz um backup a cada. Ele faz uma operação de book insert, que é um load que eu estou fazendo para poder utilizar os dados da minha base uma vez por dia. Então, faça sentido talvez deixar esse cara como full, ou talvez eu quero fazer inserção com mais eficiência aí nas minhas operações de book insert, né? Eu quero ter melhor performance nesse tipo de operação. Talvez usar o bucket log, beleza? Eu usei isso algumas vezes, né? Não é muito comum, mas existe cenário sim que é necessário a utilização desse modelo de recuperação, tá? Então, para a gente não perder muito tempo, a gente aqui tem as estratégias de backup, que eu vou falar um pouco, e aí no próximo módulo eu vou fazer uma linha do tempo e a gente vai falar assim, se o backup estourar aqui, exatamente como a gente faria na prova de certificação, tá? Do SQL. Vou mostrar para vocês quais são as estratégias de recuperação. Então, quais são os modelos de backup? Então, a gente falou um pouco dos modelos de recuperação, né? Então, tem mais informação aqui no site. Ele fala que o full ele requer que se tire o backup de log, né? Ele pode restaurar um point in time, tá? O bucket log também requer backup de log. Ele fala se o log é damage ou operações de book log ocorre desde o último backup. Esse tipo de operação de bucket deve ser refeito. Então, quer dizer que no restore ele não vai salvar isso. E eu não vou entrar em detalhes, mas ele usa um formato e um conjunto de páginas de metadados interno para poder fazer isso com a melhor performance, tá? Quando você usa o bucket log. Beleza? Vou deixar isso aqui para a parte avançada, mas nesse momento eu quero que vocês se concentrem no seguinte: simple, você não precisa fazer backup de log e o LDF ele é truncado automaticamente. O modelo full, você precisa fazer backup de log de X em X tempo, só que você pode restaurar point in time. E que o bucket log, ele também requer, backup de logs. Você pode não ser possível restaurar point in time, beleza? Mas as inserções e utilização do log, ela é mais eficiente. Então você reduz o espaço de log sendo utilizado. É isso que eu quero que vocês tenham em mente para esses modelos de recuperação. Então a gente volta aqui para a nossa estratégia de backup. Né? A gente vai falar um pouco da estratégia full, transaction log, diferencial e parcial. Possivelmente a gente não vai fazer prática disso, demo, etc. Mas é bom vocês saberem que existem, porque o objetivo aqui é, como é que fala o meu amigo Elemar Júnior, ter repertório. Quais são os repertórios que a gente tem para quando aparecer a necessidade a gente poder saber como utilizar, tá bom? Então, o que é a estratégia de backup? Tá? Então,
A estratégia de backup, a gente vai falar um pouco mais disso, vai fazer um overall no nosso vídeo de backup, mas basicamente é tirar um backup da base de dados full, beleza? Então, esse backup ele pode ter sido tirado, pode ser feito com qualquer modelo de recuperação, seja ele simple, bucket log ou full. Eu posso tirar um backup full da minha base. Então, modelo de recuperação simple, modelo de recuperação bucket log ou modelo de recuperação full, eu posso tirar um backup da minha base de dados. O que que vem, né, nesse backup? Tudo que tem ali na minha base de dados naquele momento. É grosseiro dizer, se você olhar na documentação em algum lugar, ele fala que ele loca o banco de dados, mas ele não loca, verdadeiramente falando, ele coloca uns ponteiros, tira um snapshot e joga tudo que está na base no arquivo de backup. As transações continuam a ocorrer no momento correto, aí quando ele está terminando o backup, ele faz a mesma coisa, ele tira um snapshot, digamos assim, e tudo que está lá, ele joga no arquivo de backup no momento que o backup ocorreu. E aí ele fala, né? Pode ser uma ótima solução aonde o dado é modificado não muito frequente. Então, ou ambiente de teste ou desenvolvimento, ou você pode nem ter backup, mas é legal ter para esse tipo de ambiente. Mas assim, se o seu dado é mudado frequentemente, então utilizar apenas backup full pode não ser ideal para o ambiente de produção. Então, quem vai determinar isso, se é ideal ou não? O RPO e o RTO determinado pelo negócio. Quanto tempo eu quero restaurar minha base e quanto eu estou disposto a perder de dados, que seria o RPO. Beleza? Então, essa estratégia full de backup, tá? A gente também tem backup de transaction log, e aí tudo de transação que mudou operação que a gente fez aqui no nosso banco de dados, tá? Deixa eu só abrir um parênteses, eu não vou usar os termos corretos para não complicar a cabeça de vocês. O objetivo aqui é fazer a coisa mais simples, então, esse termo aqui não é bem condizente, bem certeiro que está na documentação. Então, estou me permitindo não usar todos os termos para garantir que, assim, da maneira que eu fale, seja mais simples para as pessoas que estão começando a entender do que eu estou falando, tá bom? Fecha parênteses. Então, o que, que é o backup de transaction log? O transaction log backup. Essa estratégia ele envolve tirar, né, tudo que mudou ali, todas as transações que foram feitas na minha base de dados, e ele vai guardando no arquivo, beleza? Então, envolve at least full e transaction log backup, tá? Então, essa estratégia ele permite o que? A gente restaurar point in time. Então, se o seu cliente ou seu negócio exige que você seja apto a restaurar point in time, você precisa usar o full mais o transaction log para poder fazer isso acontecer. Tá? Então, point in time é necessário no meu RPO e RTO para o meu business, então você precisa usar a estratégia full combinada com transaction log, beleza? Então ele fala, permite os databases ser fully restored, então totalmente restaurado em casos que você perca o arquivo. Perdi meu arquivo MDF, meu arquivo NDF da base de dados. Consigo restaurar meu banco? Consigo, igual ele estava. Por isso, mais uma coisa, isso é extremamente importante. O backup full, os arquivos de backup não podem estar na mesma mídia que os data file. Porque se um disco corromper aonde está o data file, se o seu backup estiver lá dentro também, você não consegue voltar ao database. Então, é importante que você tenha um driver, um disco, só para o backup, tá? Para garantir o quê? A sua recuperabilidade. Tudo bem? Então, a gente também tem a estratégia de diferencial backup. Então, o que é o diferencial backup? Não vou falar muito, mas ele tira o que mudou desde o último full. Então eu tirei um full no domingo, na segunda eu fiz um diferencial. O que tem nesse diferencial? Tudo o que mudou desde o último full. Então, tudo que mudou desde o último full no domingo tem no backup da segunda. Na terça eu faço um outro diferencial. O que tem nesse diferencial?
tudo desde o último full, desde o domingo, não desde da segunda, né, do nosso último diferencial. Então, a estratégia diferencial garante que eu tenho um arquivo de backup com tudo que mudou desde o último full, tá? Então, você vai perceber se você adota uma estratégia de eu faço um full no domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta eu faço um diferencial. Você vai ver que o diferencial da sexta ele é maior, porque assim ele tem tudo que tem mudado desde o último full, tá bom? Então, né, ele inclui só com que mudou, né, o dado que mudou, beleza? Então, como é que ele faz isso por debaixo dos panos? Ele vai marcando as páginas de controle para falar assim, ah, só esse cara aqui mudou e é assim que eu vou tirar o backup diferencial, beleza? E aí, qual que é a outra estratégia que a gente tem, que a gente chama de parcial backup e file group backup. Então, você pode fazer backup, né? E aí isso é muito comum para ambientes que você trabalha com databases que tem 170 terabytes de dados, 300, 500 terabytes de dados no SQL Server. Como é que você diminui isso? Trabalhei num banco com banco de dados no Brasil, ele tinha 170 tera, é o banco maior que eu trabalhei. E aqui nas Europa, eu trabalhei com um banco que ele tinha alguns terabytes, né, de dados aí, quase meio petabyte. Então a gente utilizava essas estratégias, né, de parcial e file group backup. Isso é extremamente complexo você gerenciar, é muito difícil. Então requer muito tato, assim, e você precisa ter uma estratégia de recuperabilidade boa para garantir que funcione, né? Então, garantir que ninguém tenha tanto acesso ao database, para garantir que só você ali, ou só a equipe de banco, sabe o que ela está fazendo. Então, isso, o que, que isso ajuda, né? Você ter essa estratégia de backup implementada, os backups serem mais rápido, porque tirar um backup de uma base de dados de 200, meio petabyte, toma tempo, utilizando a SQL Server, tá? A gente tem uma feature nova na SQL 2022 que acelera esse tipo de processo, mas antes disso a gente tinha que adotar essas estratégias quando a gente está falando de VLDB, que é Very Large Database, beleza? É isso, tá aqui, Very Large Database, tá bom? Então não vou entrar muito a fundo nisso. E aí, de novo, galera, Triple C, curte, se gostou do vídeo, curte o vídeo, comenta, compartilha com seus amigos. Com certeza você que é DBA Senior, Pleno, tem amigos que estão entrando na área, que esse conteúdo pode ser relevante para eles, então fortalece o canal, comenta, compartilha. E para aqueles que entram no vídeo, gostam do vídeo, aprendem com o vídeo, não curtem, não comentem, não compartilhem, continue assim, beleza? Sendo essa pessoa aí que só suga o conhecimento, mas não compartilha aí com a galera e não fortalece aí a galera que está dispondo do tempo para ensinar vocês, beleza? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e a gente se vê aí no backup, tá bom? Abraços!